aqui vocês estão vendo um extrato da tabela 33 da norma ABNT NBR 5410. Então aqui notem o seguinte, ó, o A1, que é a método de referência, né, a maneira de instalação, é condutor isolado ou cabo unipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Então tá aqui, ó, isolamento térmico tá aqui, né, e o eletroduto, e os condutores estão aqui, aqui na parte inferior do eletroduto, né, estão deitados aqui. Tem esse ar que envolve eles, né, e aí tem todo um fenômeno térmico, né, difícil de calcular analiticamente. Provavelmente não tem como fazer um cálculo analítico. Então tem essa estimativa de como é que é a perda de calor do cabo, né? E aí cria essa tabela para normatizar e facilitar o projeto, né? Para que o projeto seja rápido. A maneira B1, maneira típica aí de instalações residenciais. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então tá aqui a alvenaria e a mesma coisa aqui. Então a alvenaria ela tem uma capacidade maior de condução de calor que uma parede termicamente isolante, né? Tem aqui o método de referência G, né? É o método 18 dos 75 existentes. Tá aqui o condutor nu, ele não tem isolamento e ele tá sob um isolante aqui que tá só garantindo que o condutor não caia, né? Tá só suportando ele. Então ele tem uma capacidade enorme de perda de calor, né, de transferência de calor. Como eu falei, por radiação, condução e convecção. E ainda mais se estiver ventando ali na hora, ele vai perder muito calor. Bom, como eu só falei dessas três, eu me recordei agora de algumas outras, né? Em residências, por exemplo, nas garagens, é comum você ter condutores que estão em calhas, né? Então essas calhas têm uma capacidade de condução de calor melhor do que eletroduto embutido em parede. Tem também eletrodutos subterrâneos. Normalmente quando tem a entrada de energia subterrânea, são aqueles eletrodutos maiores, né? Bom, além de calhas, tem também aquelas canaletas, né, que você pode colar na parede, com fita dupla face, ou pode pregar. Aquelas calhas também têm uma condução de calor melhor do que se estivesse embutido na alvenaria, né? Isso também é comum, né? Escritórios tem essas calhas. Enfim, você pode consultar a tabela 33 da norma e verificar todas as maneiras de instalações de cabos. Aqui vamos falar da seção mínima de condutores, né? É um pequeno extrato da tabela 47 da norma. Então, na tabela 47 da norma, ela estabelece que para circuitos de iluminação, a seção mínima do condutor em cobre é 1,5 mm², que é exatamente o que eu tenho aqui. Então eu estou com esse cabo aqui azul claro, de 1,5 mm. Esse cabo seria apropriado para utilizar como o neutro, né? Porque o azul claro tem que ser o neutro. Seria o neutro de um circuito de iluminação. Eu comprei aqui 25 metros, né? Mas normalmente o técnico deve comprar 100 metros, 50, 100 metros. Então ele serve de neutro para circuito de iluminação. Ali é um cabo de 1,5, mas como as lâmpadas elas estão com a tendência de diminuir o consumo de energia, os projetos que eu tenho visto recentemente, todos eles estão prevendo cabos de 1,5 para o circuito de iluminação. Você imagina, há 30 anos atrás, as lâmpadas eram incandescentes e tinham aí 60, 80, 100 watts. Veio aí as lâmpadas fluorescentes e essas lâmpadas aí diminuíram, né, para em torno de 20, 25 watts. E agora a gente está com as lâmpadas de LED de 4, 5, 6, 8 watts. Então está diminuindo a carga, obviamente a corrente vai diminuir também, porque a tensão é fixa, né, tensão 220 volts. Então a tendência, na verdade, é se aproximar realmente do mínimo. Circuitos de força. Então são circuitos de força, ó, aqui está dizendo, ó, circuitos de tomada de corrente são considerados circuitos de força. O mínimo é 2,5 para cobre, né? Esse também é típico aí de circuitos de tomada de uso geral, tá? Bom, a gente supõe aí 100 VA. É claro que assim, estou sempre aqui supondo, né? Cada projeto é um projeto, tudo tem que ser calculado. Mas aí o valor da TUG aí, né, tomada de uso geral, 100 VA, então a
A seção mínima condutora, assim, também nos projetos que eu tenho visto, os circuitos de tomada de uso geral utilizam cabo de 2,5. Eu não posso garantir para você que sempre vai ser assim, porque pode ter uma residência especial em que a distância seja enorme, né, do ponto de entrega ali ou da saída do quadro até a tomada. Pode ter alguma especificidade que faça com que não seja 2,5, tá? Circuitos de sinalização e circuitos de controle, então 0,5 mm², né? Esses circuitos não têm muita potência, então permite aí 0,5 mm². Eles têm um quesito mecânico aqui também, né? Para poder o cabo ser passado por onde ele vai ter que passar. Aqui está dizendo, ó, o item 3 aqui no pé da página, circuitos de sinalização e controle destinados a equipamentos eletrônicos é admitido uma seção mínima de 0,1 mm². Então se for eletrônico, né, que ainda tem menos potência ainda. Então tá aí um pequeno extrato da tabela 47, você pode consultar a tabela para ter mais detalhes. Bom, vamos falar agora aqui de número de condutores carregados. Então o número de condutores a se considerar no circuito é o dos condutores efetivamente percorridos por corrente, tá? Porque nem todo condutor é percorrido por corrente no circuito. Então, número 1, circuitos de corrente alternada. Quando é trifásico sem neutro, você tem que considerar 3 condutores carregados. Trifásico com neutro, 4 condutores carregados. O que acontece? Se o trifásico estiver equilibrado, né, a corrente do neutro é 0. Então, não teria corrente circulando pelo neutro. Porém, nunca acontece esse caso particular de que o circuito está perfeitamente equilibrado. Então, o quarto condutor tem corrente circulando e ele tem que ser considerado como um condutor carregado. Monofásico a 2 condutores carregados. Monofásico a 3 condutores, 2 condutores carregados, porque o terceiro condutor é o condutor de proteção, então ele não tem corrente circulando em situações normais. Duas fases sem neutro, 2 condutores carregados, né? Muito comum aí nas regiões do Brasil que tem 127 volts RMS. As pessoas que têm chuveiro elétrico, elas normalmente levam 2 fases até o chuveiro para poder subir essa tensão para 220, né? A diferença de tensão entre 2 fases nos estados de 127 volts, a diferença é 220. Então ele leva 2 fases ao invés de levar uma fase e um neutro. O caso F é 2 fases com neutro, então 3 condutores carregados. E aqui tem o caso de corrente contínua, né? Muito raro, mas são 2 ou 3 condutores, né? Depende do circuito.